O Christian trabalha muito com a perspectiva da tríade, né? A primeira tríade que ele apresenta é essa relação, que o ser humano vive executando papéis, desempenhando o papel de pai, de mãe, o papel de bom funcionário, de diretor, de gerente e de filho e de várias outras atividades e vários outros relacionamentos, porque somos seres complexos, com várias redes de relacionamento, com várias responsabilidades, e esses vários papéis precisam ser administrados para que no final você tenha a sensação de ter realmente realizado o seu legado. Porque não adianta nada ficar correndo contra o tempo, apagando incêndio, não ter uma meta muito bem criada ou uma programação muito bem estabelecida, um plano de ação do que você quer para o seu futuro. Porque quem não faz um plano, não traça uma meta, não tem um objetivo final, vive apagando incêndio. E é quando ele fala das esferas. Eu preparei um conteúdo para mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Então ele fala dessa tríade, trabalho, família e vida. E aí ele começa fazendo um questionamento, várias perguntas são feitas para entender como é que você tem distribuído o seu tempo, a sua disposição e a sua energia, porque a gente vive entre tarefas importantes, urgentes e circunstanciais, que acontecem e que não estavam previstas, e que se você não busca um equilíbrio perfeito, essa que é a esfera ideal, segundo Christian Barbosa, a gente deve dedicar 70% do nosso tempo para as tarefas verdadeiramente importantes, as urgentes devem ocupar no máximo 20% do seu tempo e as circunstanciais ficariam com 10%, mas na maioria das vezes não é isso que acontece em nossas rotinas. Por exemplo, os meus mentorados costumam reclamar de achar que às vezes precisa de muito tempo para montar um plano de ação, para pensar estrategicamente o conteúdo, para definir as postagens que tem que preencher aquela rotina de ter uma vitrine muito bem elaborada, que são as postagens no feed, que podem acontecer com imagens, com textos, com vídeos, e a gente sabe que os vídeos têm 6.000 vezes mais chances de serem compartilhados. Então a recomendação é que a sua estratégia se divida de forma a você ter conteúdos relevantes em vídeo, porque esses costumam engajar mais, têm mais chances de ser compartilhados e de amplificar esse poder genial que a internet nos proporciona, que é escalar os nossos negócios. Aí eu quero perguntar para você, como é que tá aí o equilíbrio da sua distribuição de tarefas? Você tem uma meta para ano? Você tem uma meta para um semestre? Como é que você pensa o seu planejamento? Se a gente traz para cá, para a história do método Vídeos que Vendem, o primeiro ponto que eu digo é a geração de valor, e que isso se faz com um exercício constante, quando você se exercita várias vezes, porque para a gente alcançar aquele nível de excelência, porque esse método serve tanto para você que está saindo do zero, como você que começou, experimentou, mas não conseguiu encontrar um formato, porque não tem fórmula mágica, tem um formato que vai se adaptar a você. Por isso que é importante o programa de mentoria, porque ele é um atendimento personalizado. Então a gente olha para você, para o seu negócio, para as suas estratégias e monta um plano de ação, que é um dos pontos que se chama: quem quer ter rotina otimizada precisa ter um plano de ação e precisa pensar com a possibilidade de construção de metas. E na comunicação eu vou aproveitar essa estrela do Christian, porque tem tudo a ver com o que a gente fala na estratégia de ter um marketing de conteúdo bem feito, onde você assume a posição de ser o protagonista do seu negócio. Quando você assume esse papel relevante de cuidar do que eu acredito que é fundamental, a essência na sua comunicação, que é a sua identidade. Então é preciso fazer aquelas perguntas de: onde é que está o meu diferencial? O que é que eu tenho de único? Onde é que está aquilo que realmente me diferencia de todas as outras pessoas? E esse conceito é fundamental de se pensar na questão da nossa identidade. Como você se identifica?
comunicação é assim, a gente treina, testa e descobre aquilo que a gente tem mais prazer de falar, que a gente tem mais domínio, aquele conhecimento que a gente tem com mais facilidade de dividir, porque se a gente vai dividir, a gente precisa entender verdadeiramente. Então, nessa fase da identidade, o Christian sugere algumas perguntas que você deve fazer nessa reflexão interna, para você descobrir onde é que está a sua essência, o seu diferencial, e você lidar melhor com todas essas possibilidades que existem. Aí ele diz, quem eu sou? O que eu quero para minha vida? Qual é o meu verdadeiro propósito? Quais são os meus sonhos? Porque ele defende uma tríade que passa pelo sonho e pela ação e pela execução. Porque o sonho, para que ele seja realizado, que ele não fique só sendo algo que beira a sensação de como se você estivesse delirando, porque quando você só sonha, mas você não estabelece meta, não tem uma direção a seguir, não tem uma metodologia, um método específico que vai te ajudar a direcionar a sua disposição, a sua energia, para você fazer um planejamento que esteja de forma organizada para que você consiga executar. Por exemplo, se você passa por aqui no Instagram assistindo e ouvindo pessoas para entender como tem que ser o seu marketing e alguém diz que você precisa de uma sequência de stories no formato X e vem uma outra pessoa e fala, não, você precisa de uma série de episódios no IGTV no formato Y. E uma outra terceira pessoa diz, não, o que você precisa mesmo é fazer lives, porque lá você pode relacionar com as pessoas, responder às dúvidas que surgirem através dos comentários ou do recurso de perguntas, e aí você se relaciona, você se torna familiar e você vai ter mais resultado. Metodologias, fórmulas há várias, mas é preciso que a gente se encontre, imprima o nosso jeito dentro de uma referência. Claro que as referências são importantes. E as referências, quando você decidir por escolher alguém para ser a sua referência em uma área, um segmento, em uma arte, em um exercício, que você observe bem se tem integridade e autenticidade no que essa pessoa faz. Porque se a pessoa faz com naturalidade, algo que faz parte da rotina dela, ela já experimentou o resultado, ela pode te ajudar, pegar na sua mão, ser uma parceira para te levar na transformação. Então, a identidade é você entender o quanto de autêntico e de verdadeiro tem aí dentro de você, essa busca interior, esse processo de autoconhecimento, onde eu aprofundo em mim mesma para entender onde está o meu diferencial, onde eu vou encontrar a minha excelência para levar isso para o mundo. E aí, depois da identidade, você estabelece as suas metas, que tem um formato que serve de exemplo. Eu vou mudar aqui só para mostrar para vocês, para a gente aprofundar nessa questão do SMART. Quem mexe com planejamento estratégico ou já trabalhou de alguma forma em uma grande empresa, certamente já ouviu falar de uma meta SMART. Não é possível trazer para o mental e isso não ser uma frase ou uma sequência de frases. Às vezes a gente pensa na meta como algo muito inatingível, mas ela não tem clareza. Ela não é objetiva, é difícil a gente colocar a intenção nessa meta. Então é preciso ser específico. O que verdadeiramente eu quero quando eu decido amplificar o poder da minha comunicação e melhorar a minha presença digital aqui nas redes sociais? O que? Essa primeira perguntinha, o que vai te definir de forma específica? Então eu preciso saber o que eu quero e isso tem que ser mensurável. Quanto tempo eu vou demorar? Quantos meses que eu vou investir nessa produção de conteúdo? Ou quantas vezes por semana eu consigo ter um novo conteúdo? Ou quantas lives por semana eu tenho possibilidade de fazer? Alcançável. Como? Eu preciso de uma estratégia de conteúdo, um calendário editorial bem definido, mas como eu vou determinar dentro da minha rotina de vida hoje, que inclui o meu trabalho, a minha vida e a minha família, como eu consigo executar, organizar, planejar e executar as tarefas, as atividades necessárias que vão me levar para que eu possa alcançar essa meta. E aí, ela precisa ser também relevante. Se não tem um propósito firme para que eu decida pela produção de conteúdo, se eu não estou
plenamente envolvido, se não tem sentimento envolvido nisso, eu não consigo enxergar que tipo de benefício direto eu vou colher nessa minha produção de conteúdo, eu corro um sério risco de me boicotar, de ficar procrastinando na realização do que é essencial. Então, essa metodologia SMART abre essa enorme possibilidade de você criar metas. Pensa primeiro uma meta para o ano, você pode calcular depois uma meta para daqui 2 anos e uma meta para daqui 5 anos. E não seja alguém que traça metas inatingíveis, porque quando as metas nos parecem inalcançáveis, elas nos desmotivam ao invés de nos motivar. A gente não sente aquela energia positiva e aquele desejo de execução ou de buscar algum tipo de atalho, porque às vezes eu tô seguindo uma metodologia X que não tá, funcionou bem para alguém, mas não funcionou muito bem para mim. Então, o autoconhecimento, voltando naquela que eu mostrei para vocês aqui, aquela estrela que mostra tudo que a gente precisa ter, a questão da identidade, as metas, o segundo ponto, e o terceiro, o planejamento. E é uma estrela por quê? Porque a gente vai sempre estar caminhando por esses papéis, porque é verdade que a gente é um ser humano em evolução, e eu acredito muito que eu posso ser a minha melhor versão amanhã do que eu sou hoje. E aí, dando sequência no planejamento, o seu planejamento não é aquele planejamento que a gente tinha até pânico, quando eu trabalhava na TV e que falavam de planejamento estratégico, tinha gente que sofria, falava lá vem um final de semana perdido e que não vai pra frente. Tudo tem que ser simples e direto, assim como na comunicação. Tem que ser um planejamento que você olhe para ele. Se você gosta de trabalhar com post-it, então coloque os post-it por aí. Se há um quadro branco, que seja um quadro branco. A regra do 8-4-2 para suas metas. Você precisa ter, ele sugere, ele recomenda, ele é alguém estudioso que descobriu que mais de 46% das pessoas não conseguem realizar os seus sonhos porque ficam só no mental, não conseguem colocar, ele fala até todos os nossos corpos com energia e com disposição para executar o que precisa ser feito. Então, 8 metas por ano, e dessas 8 você pega 4 e fala, vou dedicar a essas 4 nesse mês agora. E dessas 4, 2 para você dedicar por semana. Então, é a regra 8-4-2, que segundo ele, você colocando isso em execução, você consegue ser muito mais produtivo, consegue eliminar o vício da procrastinação, que principalmente nessa história de marketing, a gente vê muitas pessoas sabendo que precisam gravar vídeos, sabendo que tem que ter presença digital para ter carreira bem sucedida, mas estão aí se atropelando porque o planejamento não foi bem feito. E aí do planejamento é muito importante uma organização. Você precisa organizar tanto o seu ambiente externo, quanto se organizar. O Joel J, por exemplo, sugere rotinas de entrada e rotinas de saída. Tem estratégia e método para tudo, mas fundamental é que o seu ambiente de trabalho, já que estamos muitas pessoas trabalhando em casa, esteja organizado para te inspirar, porque o ambiente te estimula ou ser mais produtivo ou ficar até naquela tendência mais preguiçosa. A gente em casa agora nesse momento de isolamento, são tantas tarefas a se fazer e às vezes o seu ambiente não está perfeitamente organizado como você gostaria. Por exemplo, teve que criar um home office na sua casa. Tenta organizar para que ele se transforme em algo estimulante para você levar à frente os seus objetivos. E aí seja um executor. Sonho, ação, para que você tenha resultado. Uma das coisas que são muito bem tratadas pelo Christian, que ele fala com muita propriedade, é sobre os nossos corpos. Eu digo sempre por aqui, sempre tenho compartilhado com vocês esse meu desafio com a questão do meu corpo físico e que hoje tem se tornado uma atividade muito prazerosa. E aí ele dá alguns exemplos de como a gente pode deixar de negligenciar o nosso corpo físico. Então a gente pode andar, a gente pode ir à academia, ele sugere dormir, é muito importante você ter uma qualidade de sono para você se tornar mais produtivo. Aí ele fala da alimentação, fazer um regime.
visitar um médico quando assim for necessário, agora que a gente tem essa possibilidade de telemedicina. Então, se tem alguma coisa desordenada aí que pode estar minando a sua energia e te impedindo de tornar esse seu sonho realidade, então sorria. Gente, esse verbo repete nos 4 corpos. Sorria. É verdadeiramente algo curativo. Aí no corpo mental ele vem e fala, vamos ler, vamos escrever, trabalhar, assistir a um filme, fazer um curso, ensinar algo, aprender idiomas e sorrir aí de novo. Cada um tem um jeito de valorizar a energia e de cuidar desse emocional, porque se nosso cérebro trabalha com a neuroplasticidade cerebral, a gente precisa dar a ele estímulos para que a gente possa dar o nosso máximo sempre. Você é sincero na sua comunicação? Você verdadeiramente diz o que sente, o que pensa quando é requisitado? E também, às vezes, até quando não está sendo requisitado, você consegue ser assertivo nas suas opiniões? E o seu corpo espiritual? Você tem feito orações para quem acredita nisso? Você celebra com a natureza? Como é que você tem investido no seu autoconhecimento? As 5 fases: identidade, metas, planejamento, organização e execução. E essa estrela vai repetir na sua vida, assim. Você vai entender quem você é, o seu propósito, as suas metas. Tem sintonia exatamente com isso, porque a gente vai dar o nosso melhor e vai conseguir ser a nossa melhor versão se isso tiver a ver com a nossa identidade. Se isso for parte de nós, da nossa essência, de forma autêntica, fica muito mais fácil. E uma vez que eu tenho as minhas metas estabelecidas, quando eu estabeleço um planejamento palpável, pensando lá que as metas têm que ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, realizáveis e, por último, tem que ter tempo. Então, né, a gente precisa nos organizar para que depois não soframos achando que o que precisava ser feito de forma importante foi deixado de lado, procrastinei e aí as coisas não funcionaram. Então, não negligenciar nenhum dos seus corpos. Tem que ter tempo para cuidar do físico. Quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa em nutrição, em higiene do sono, mas tem que ter tempo para cuidar da mente, para ler, para se informar, para buscar um autoconhecimento que te deixa mais empoderado, que te traz mais autoconfiança e que te possibilita ter um emocional equilibrado para você poder compartilhar com o mundo esse seu talento que é único, que é especial, que é algo que pode transformar tantas vidas. E cuidar do espiritual, porque somos ser, mente, corpo e espírito. Se a gente não ora, se a gente não celebra na natureza, se a gente não reflete, se a gente não trabalha meditação, relaxamento, e se a gente não vive e não sorri, fica difícil ser feliz por completo. Então, gente, a questão do gerenciar o conhecimento que a gente já falou, criar, capturar, taxonomizar, compartilhar, pesquisar e reutilizar. E aí, essa frase aí, gente, agora é hora de agir. Depois que a gente tem o domínio de todo o conhecimento necessário, a gente tem que partir para ação, porque senão o sonho vai ser só delírio. Ficar só sonhando com o sucesso, ou com a casa dos sonhos, ou com a carreira bem-sucedida, e não agir de forma prática, não ter a atitude necessária, não vai te levar ao encontro do seu objetivo. A ação é o que já fazemos todos os dias. O que permite você evoluir é uma execução, alinhada a um bom plano, para atingir a meta importante que você definiu. Por isso que ele fala dessa questão que sempre está falando de tríade, e nesse caso ele está falando da estrela aí que permite cumprir essa caminhada. Verificação das metas, que a gente já falou, que é importante a gente fazer uma revisão. E aí, mais uma frase para ficar aí para você pensar como é que você tem lidado com a sua tríade, trabalho, família e vida. Mais do que simplesmente executar tudo freneticamente, que é o que está acontecendo com muitas pessoas que são multitarefeiras, são executoras, mas não têm foco em uma única coisa e por isso não estão alcançando os resultados extraordinários. Por isso eu estava dizendo, tem um mentor, então tenha um mentor, pelo menos por área, não fica escutando todo mundo e querendo executar o que todo mundo diz, vai transformar a sua estratégia em inviável. É uma coxa de retalhos que, se não tiver uma técnica muito bem certa
a ferramenta necessária não vai produzir resultado. Tem que ser objetivo. Então, mais do que simplesmente executar tudo freneticamente, é preciso dar um sentido ao seu tempo diário para que ele possa refletir uma vida baseada na esfera da importância, que é aquilo que a gente estava falando. Tem que ter o equilíbrio. E a tríade aí que ele fala que a gente tem que sonhar e a partir do nosso sonho a gente escolhe, porque tudo é um processo de decisão. A gente escolhe, porque para ter foco é preciso escolha que envolve em renúncia, porque quando a gente escolhe algo, a gente acaba renunciando a algumas coisas. Então, que essa sua escolha leve em conta o seu trabalho, a sua família e a sua vida. Que você possa praticar quando for necessário, adaptar e compartilhar. Porque se a gente busca esse conhecimento, a gente formata uma ideia, desenvolve uma estratégia, pensando naqueles pontos do que, do quanto, do como, do porquê e do quando. E a gente não divide, a gente não compartilha, é um ato de muito egoísmo e que impede a gente de ter um sucesso ainda maior, de caminhar no sentido de um relacionamento ainda mais extraordinário.